Apertei aqui embaixo. Começa com Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a todos nessa noite, né? Nós estamos aqui uma noite maravilhosa, né? Glória a Deus. Eu vou ensinar algo para os irmãos entender. Tem gente que se preocupa, vai perder muita gente a salvação. A salvação não é para todos. Não é que Deus não tem condições de salvar todos. A salvação é para quem obedece. Como todo não obedece, e ao mesmo você fica quebrando a cabeça de quem não obedece, você perde a sua também. Então, está em tempos de nós cuidar da nossa salvação. Se você quer ser salvo, cuide você da sua salvação, para poder Deus salvar os teus, salvar o da esquerda, da direita, e assim Deus vai fazer algo, porque hoje a gente estamos vendo tempos trabalhosos e difíceis. A palavra de Deus não perdeu o seu poder, Deus também não perdeu o seu poder. Deus continua o mesmo, Jesus continua o mesmo. Agora o povo é que não é o mesmo, as ovelhas que não eram as mesmas, o povo que não dá mais ouvir a palavra de Deus e agora passaram a servir a si próprio. Estão vivendo tempos de amante de si próprio, amante de si mesmo. Então é por isso que a gente está vendo uma dificuldade hoje muito grande. Também igreja tem demais. Em toda rua tem 10, 20 igrejas. Nesse bairro tem mais de 50 igrejas. Nós estamos evangelizando aqui 3 vezes, nós evangelizando, tem igreja demais. Então, pouco de tanto florescer, ficou muito. Uma coisa quando tem demais, fica sem valor. Mesma coisa, dinheiro demais perde o valor. Comida demais perde a sua eficácia. Tudo que é demais perde a. Tudo que é demais perde a essência. Então, se comer demais faz mal. Tudo que é demais fica assim, né? Mas vamos dar continuidade. Aleluia. Tem muito, mas de qualidade é poucos. Então, há uma diferença, né? Tem muitas igrejas, mas a qualidade é que conta, né? É que nem tem tantas coisas nesse mundo, mas Deus quer o melhor, né? Então vamos estar falando da palavra de Deus nessa noite, no livro de Lucas. Aliás, Marcos, capítulo 10 e o versículo 46 em diante. Vamos estar lendo esse texto aqui, para nós aprender um pouco nessa noite, como que é difícil servir a Deus. Essa aqui, né? Glória a Deus. Aliás, não é Marca depois, é Lucas capítulo 14, versículo 25 em diante. Lucas capítulo 14 e o versículo de número 25 em diante, que fala o preço do discipulado. Está falando o preço do discipulado, o preço para servir a Deus. O preço está falando aqui do preço, tem que pagar o preço. E aqui está dando as características do preço. E o pastor já falou aí o preço que pagou o profeta, o homem de Deus, o profetizar, foi cercado várias vezes. O problema que vem, então se não for profeta de verdade, os caras já matam logo. Então, se viajar daqui, tem cara que quer ir pregar em outros países, outro lugar, se for lá de matar lá, já morre por lá mesmo. Então tem que ser homem de Deus e mulher de Deus para sair fazendo a obra do Senhor, senão não dura muito, né? Morre antes do dia. Ou morre carnalmente, ou morre espiritualmente. Das duas formas morre, né? Glória a Deus. Então está aqui, que fala, ora, ai com ele. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vir a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher e filho, irmão, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Está vendo? Só esse 2 versículos aqui já fala pesado as características. Ele continua: e qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Tá vendo? É só coisa pesada. O 28.
Pois qual de vós que querendo edificar uma torre e não se assenta primeiro a fazer-lhe a conta dos gastos, para ver se tem com que acabar. 29. Para que não aconteça que depois de haver posto o alicerce, não pode acabar toda o que vier, começará a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. 31. O qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, e não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se como 10.000 pode sair o encontro de 20 contra ele, convém como 20.000, ou de outra maneira, estando o outro ainda longe, manda o embaixador pedir condições de paz. Assim, pois qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem, e não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se salgará com o que se há de salgar, nem presta para a terra, nem para o monturo, lançar fora. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Né? A palavra de Jesus falando aqui, o povo, a multidão. Jesus aqui estava com uma multidão muito grande. Então ele começou a pregar para aquela multidão. Ele começou a pregar, porque nós sabemos, Jesus andava sempre com a multidão. E Jesus sabia que aquela multidão que estava com ele, eles não era uma multidão que estava favorável a Jesus. Jesus não despedia eles, porque Jesus lia os pensamentos, sabia que aquela multidão, a maioria que estava ali, não era para ajudar Jesus, nem para estar do lado de Jesus, mas era para simplesmente escarnecer de Jesus, ou pegar ele em alguma falha para levar e contar para os romanos, contar para os sírios, para as autoridades, para os governadores, porque eles procuravam, de uma forma ou outra, procurar Jesus para atacar e destruir a obra dele. Então, e sempre a multidão que estava lá era para atrapalhar, que nem quando o cego clamava e a multidão mandou ele se calar. Como também a mulher do fluxo de sangue, que teve que romper aquela multidão para poder tocar na hora de Jesus. Tinha uma multidão que estava atrapalhando. Só estava atrapalhando aquela multidão. E hoje tem multidão também que só está atrapalhando o reino de Deus. Porque uma pessoa que não tem total conhecimento da palavra de Deus, que não sabe como o Senhor trabalha, que não sabe como funciona a palavra de Deus, acredita que a multidão é que está com o Senhor. Acredita que as igrejas que tem milhares de pessoas, milhões de pessoas, essa é que é a igreja certa. A pessoa acredita nisso, mas esquece que a multidão foi que mandou crucificar Jesus. Porque Pilato viu 3, 4 pessoas ali falar, enquanto era pouco pessoa, nem ligou, mas foi aumentando. Daqui a pouco, todo mundo que estava lá estava gritando: crucifica, crucifica. Então aquela multidão que estava lá, mandou, pediu para crucificar Jesus. Então aquela multidão que estava lá, que comeu do pão que Jesus multiplicou, que ajudou tantas as vezes, tantos milagres que Jesus fez, foi aquela multidão que crucificou Jesus. Porque o homem, o governador, quando viu, não, todo mundo está pedindo, nós temos que mandar para fazer isso, porque senão nós vamos perder o Roma vai expulsar nós do controle, porque a preocupação deles era de estar na posição. Hoje não é diferente. Hoje as pessoas até aceitam Jesus, e quando está caminhando, quando é pequeno, pessoas pequenas que não conseguiu nada, eles estão indo, mas quando eles conseguem atrair uma multidão, o que é que eles fazem? Eles se candidatam, que nem os grandes pregadores aí, que começam a pregar bem, e desenvolve, vai pregar em outros lugares, famoso, fica famoso. Se eles aproveitar para ganhar alma, não, ele se lança a candidato, se lança a político. Não, agora, meus irmãos, faz pronunciamento, a partir de hoje, eu quero que os irmãos votem em mim, porque eu quero ajudar mais. Né? Ajudar mais o quê? O cara vai entrar na política e vai ajudar ninguém? Você já viu algum desses que entrar na política e não está ajudando ninguém? Não. Eles estão saindo fora do mandamento. Se Deus deu o pastorado para você pastorar, por que você vai ser um político? Se você vai entrar na mentira. Duas coisas. Várias coisas que o cara não pode ser. Um crente, na verdade, se for seguir a palavra de Deus, não pode ser advogado, juiz
e nem político, porque são tudo mentirosos, cria processos, manda, o advogado chega lá e quer ganhar uma causa sua, ele manda você mentir, criar documentos falsos, manda criar um monte de coisa falsa para poder ganhar a sua questão, a sua causa. Então Deus está num negócio desse? O Deus que eu sirvo, ele ganha a causa para mim sem mentira, ele ganha a causa também na justiça, na verdade. Então é isso. E tem muita gente que bate palma, pessoal. Vamos orar, votar no irmão, vamos votar no irmão, porque meu vai ser uma benção. Que benção! Ele estava sendo uma benção quando ele pregava a palavra de Deus, quando ele pregava a palavra do Senhor. Então daqui a condições que o Senhor está vendo para ser discípulo dele. Ele está vendo o quê? Irmão, é discípulo de entender essa palavra. Ora, Aleluia, meu Deus. Jesus com a multidão, ele voltou e disse: se alguém vir a mim e não aborrece seu pai e sua mãe, ou sua irmã e sua família, ou seja, é normalmente que eu que estou fazendo a obra do Senhor, alguém vai me aborrecer, porque se eu estou fazendo a obra do Senhor e o mundo me aplaude, é porque eu estou pregando o que o mundo quer. Mas se eu prego contra o bebedor de cachaça, contra a prostituição, contra a mentira, contra os vícios, contra o adultério, contra a lascívia, contra todo esse tipo de coisa, prega contra isso, quem vai gostar? Só quem vai gostar quem é de Deus. Quem não é de Deus vai se aborrecer, vai ficar nervoso com o pastor. O pastor fica falando essas coisas, não pode falar isso, porque não sei o quê. E as pessoas, justamente aquele que não quer que fale, é o que está vivendo essas coisas. Porque está mostrando, apontando que ele está errado. Está apontando que ele está errado. Por que é que alguém fala mal do pastor quando o pastor prega? Porque ele está vivendo aquilo, ele não quer que o pastor fale, porque está desmascarando ele. A palavra está desmascarando a vida dele. Está revelando o problema dele. E é isso que Jesus fazia. E é isso que a palavra de Deus faz hoje. É isso que a palavra revela. Aí tem um monte de pregador que não prega, mas é verdade. Tem pregador que diz assim: nós não pregamos uso e costume. Não, que idiota. Onde é que ele achou essa palavra na Bíblia? Onde é que tem escrito na palavra uso e costume na Bíblia? A Bíblia é uma doutrina de ensinamento, é um conjunto de ensinamento. Quando o Senhor fala de pecado da lascívia, já está incluindo uso e costume. Porque quem faz o homem entrar ou quem entra no pecado da lascívia é sensualidade dentro da igreja. A mulher diminuiçada dentro da igreja, a mulher seminua dentro da igreja, a mulher mostrando tudo dentro da igreja. Isso é sensualidade dentro da igreja, isso é pecado de lascívia. Isso é que inclui nas vestes, no pudor da mulher e tudo, que a mulher tem que andar bem vestida e bem composta, como fala a própria palavra de Deus, para ela não andar mostrando sua nudez. Se a mulher está mostrando sua nudez, ela está no pecado de lasciva. Ela não está só pecando, além dela estar pecando contra o seu próprio corpo, está fazendo alguém pecar também por causa dela. Então o homem também, e daí por diante. Então, isso é regras que tem que impor, e precisa de um homem de Deus que tenha coragem de falar disso, porque se não tiver coragem, fica, porque o marido não tem coragem, porque às vezes está na igreja lotada de mulher. Quando as mulheres se levantam, é tudo de menino saia, os pastores perdem as forças, porque normalmente nem perdem as forças, porque às vezes é pastora que está no comando, por isso que aqui não levanta a pastora. Está lá a pastora sendo ensinada, ela já estragou a igreja toda com aquela doutrina errada, com aquela vaidade terrível. Então, como é que vai se controlar? O próprio pastor que está lá, que Deus botou ele para cuidar, ele é um pau mandado da própria mulher que está lá mandando dele, ele perdeu a autoridade de Deus, perdeu a força de Deus, e aí como é que vai funcionar a obra de Deus? Jesus está dizendo: eu sou o cabeça, você quer ser meu discípulo? Você quer andar na minha palavra? Você quer me obedecer? Então, vai aqui com o que é para me obedecer. Então ele diz: vai, você primeiro vai ter seu pai como seu inimigo. O que significa essa palavra? O pai, a mãe, o filho como seu inimigo? É normal. Se você é um crente na sua casa, só você é crente, todo mundo da sua casa vai ser seu inimigo. Porque você está obedecendo a palavra de Deus e ninguém da sua casa está obedecendo. Então é normalmente que todos sejam seu inimigo. E não queira que ele seja seu amigo, porque se você quiser que ele seja seu amigo, você não está convertido. Porque a função dele ser seu inimigo é porque você está convertido. Se você não estiver convertido, ele vai tratar bem assim, ó. Mas se você usa a palavra de Deus como tem que usar, você vai ter esse inimigo na sua casa. Agora, se na sua casa todo mundo é crente e obedece a palavra de Deus, não vai ter o seu inimigo, vai ser amigo. O Senhor diz, o Senhor está dando nesse sentido. Porque na maioria das casas, às vezes a pessoa aceita Jesus. Vamos supor que tem uma família numa casa, tem duas pessoas, o marido e a mulher. A mulher aceita Cristo, o marido não aceita, o marido vai ficar com raiva dela. Agora não. Tem um marido que até separa da mulher. Eu conheço uma que ela aceitou Jesus e o marido separou dela. Não está lá. Hoje ela está vivendo para Cristo sozinha, não casou mais, mas está lá. O marido dela deixou ela porque ela aceitou Jesus, ela está lá firme. Com Deus, está obedecendo a palavra de Deus até hoje. Não casou também e está
lá, mas não negou o nome do Senhor, nem desistiu da palavra do Senhor. Então, ela achou um inimigo. E não é por diante estar falando, porque é normal que aconteça isso, porque há uma diferença de quem serve e quem não serve. É o caminho oposto, é uma contramão muito grande. Quem está com Cristo anda na luz, e quem está sem Cristo anda nas trevas. Então a luz e as trevas não se combinam. É impossível se combinar a luz com as trevas, não dá certo, não dá para se combinar. Aí ele continua, ele dá exemplo. O que é que ele quer dar esse exemplo aqui? Ele fala assim: qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim, não é digno de mim. Ou seja, cruz é os problemas que enfrentamos. Cruz é a dificuldade que nós passamos no dia a dia para fazer a obra do Senhor. E tem pessoas que abandonam a cruz. Tem pessoas que podiam estar na igreja, mas porque está pesado, está difícil, deixa a cruz. Abandonou a cruz. Você está com problema? Quem é que resolve os problemas? Não é Jesus? E por que você fica em casa? Você tenta resolver seus problemas? Você não tem condição de resolver seus problemas, você fica em casa querendo resolver seus problemas? Então você não é digno de salvação, não é digno do que ele está falando aqui. Aí ele continua: pois qual de vós que querendo edificar, ele dá um exemplo de uma torre, ou seja, ele está dando um exemplo maravilhoso aqui. Você quer fazer uma casa? Você primeiro tem que estudar que tamanho de casa você quer fazer, e você vai fazer a conta de quanto cimento você vai gastar, de quanto material, quanto juros você vai gastar, e você só vai começar essa construção se você puder terminar. É o que ele está falando aqui. Se você não tem possibilidade de terminar essa construção, nem comece, porque se você começar, faz o alicerce e depois fica lá jogada. Quantas obras a gente tem abandonado por aí jogada, que está só começada e não estão terminadas? Porque a pessoa não teve esse cálculo, ou então ele inventou de fazer uma coisa sem condições. Então ele está dizendo que tudo que nós for fazer, nós temos que fazer uma análise de condições. Isso para o mundo material. E para o mundo espiritual, o que é que o Senhor está dizendo? Você que me aceitou, você tinha que ter feito o propósito de me seguir até o fim. Não é de chegar no meio do caminho e me separar, não. Não é de aceitar se batizar e agora você batizou, agora não quer mais me servir, não quer mais me obedecer, não quer mais seguir os meus mandamentos. Então você não está deixando terminar a obra na sua vida. É isso que o Senhor quer fazer, porque tem pessoas que começam a obra, mas depois, quando ele recebe as bênçãos de Deus, ele abandona o Senhor Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que estão na igreja, só enquanto Deus não abençoa. Quando Deus abençoa, vira as costas para a igreja e vai viver a sua vida, gastar os bens que conseguiu, a bênção que conseguiu. Aí Deus faz com que cria uma situação, fica pior, porque não quis o abençoador, quis só a bênção. Ele está dizendo: queira o abençoador, porque o abençoador tem a bênção sempre para te dar. Agora, se você só quer a bênção do abençoador, ou só quer o bem de Deus e não quer pagar preço, não quer sofrer pela obra de Deus, é isso que ele quer dizer. Então, você quer construir, você quer terminar a obra, então você que aceitou Jesus tem que estar disposto a ir até o fim, porque a vitória não está no começo nem no meio, mas está no fim. Ele diz que bom que ele está no fim. Ele dá o exemplo do rei. Ele diz assim: qual é o rei que vai entrar numa guerra e sabendo que o outro rei ele tem 10 mil soldados, ele chega a enfrentar uma guerra com 20 mil? O que é que ele fala? Não, ele não adianta ir porque ele vai perder, que é um troco. Então ele tem que fazer o quê? Ele tem que mandar um embaixador chegar lá e se unir, pedir paz, pedir que apacenta essa guerra, que resolva esse problema. Trazendo para o mundo espiritual, não adianta você querer vencer guerra sem Jesus, porque ele é o general de guerra. Se você estiver sem ele, não adianta você entrar numa guerra e querer ganhar a guerra. Quem ganha a guerra para nós é somente Jesus de Nazaré. Ele está dizendo assim: não adianta você querer guerrear sem o Senhor na sua vida. Você não vai conseguir vencer a guerra. Quem vence a guerra para nós é Jesus. Então, quando nós estamos com o Senhor, pode ser 20 mil, 30 mil ou 100 mil, nós vamos vencer. Mas sem Deus não adianta. Então, se você vê que você não está conseguindo vencer nada, é que está faltando o Senhor na sua vida, agir na sua vida. Porque sem Ele, nós nada pode fazer. Então ele está dando esse tipo de condições. Ele está dizendo o que nós temos que fazer, a forma que nós temos de proceder, como nós temos que agir para não perder a nossa vida. Aí ele aqui no título, dizendo este homem, comece a edificar e pode acabar. Está falando aí do que está falando, no 32. De outra maneira, estando o outro ainda longe,
que está falando do sinal, né? Aqui no 33 ele fala: assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem e não pode ser o meu discípulo. Então, aqui, mais uma vez, que nós estamos vendo aqui essa palavra. O discípulo de Jesus renunciaram a tudo, né? Hoje, não tem pessoas como no passado. É impossível o evangelho ter a proporção do milagre que tinha no tempo dos discípulos, porque os discípulos deixaram mulher, deixaram casa, deixaram tudo e foram seguir Jesus. Hoje sempre as pessoas dizem que está seguindo a Jesus, mas sempre tem um problema. Pergunta por que a pessoa não vem para cá. Ah, não vem por causa do meu filho, não vem por causa do meu marido, não vem por causa do meu emprego. Então, tem muita coisa que afasta a pessoa de Deus e que ele não quer renunciar. Tem pessoas que dizem que quer servir a Deus, mas não quer renunciar a sua casa, não quer renunciar nada de sua vida, não quer renunciar nada. Às vezes vem na igreja pedindo que Deus dê mais coisa para ele. Um acerto de qualidade chegou até Jesus, o jovem rico, chegou e disse, Jesus falou, chegou, bom mestre, o que devo fazer para a vida eterna? Mas Jesus falou para ele, conhece os mandamentos? Conheço, sigo desde a minha mocidade, guardo desde a minha mocidade. E Jesus falou só o que para ele? Ainda te falta uma coisa, vai vendo tudo que tem, dá aos pobres e volta e me segue, tu terá o tesouro no céu, terá um lugar para tu lá no céu. Mancebo saiu triste, até hoje não voltou para falar nada com Jesus. Por quê? Porque Jesus sabia que ele estava obedecendo a lei, a lei até cumpria tudo, mas quando mexeu para renunciar a alguma coisa de importante, ele fugiu. Porque tem pessoas que renunciam a coisinha simples, mas quando Deus pede coisa que é caro, que dói, para você renunciar, você não renuncia. Renunciar é uma coisa, no real todo mundo renuncia. Agora eu quero ver renunciar tudo que você tem, abandonar e dizer, eu vou servir a Deus, eu vou entregar ao Senhor. Essa palavra não quer dizer que é pecado ser rico. Não. É pecado ser rico e amar o dinheiro. Mas se você for rico e não colocar o dinheiro acima de Deus, não colocar o dinheiro maior do que Deus na sua vida, você não tem problema. Porque tem tantas pessoas que é rica e que ajuda a obra de Deus, que ajuda a obra no mundo aí, fazendo a obra. Tem gente aí que tem pessoas que cuidam de igreja em outros lugares, na África, em outros países, e paga com o dinheiro dele. Tem empresário que mantém obras fora no Brasil, em todo lugar aí, porque ele é rico e tem dinheiro. Então esse está fazendo o papel certo, esse está sendo abençoado e está cumprindo com a obra de Deus na sua vida. Então é isso que tem. Então aqui está dizendo assim, pois qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem e não pode ser o meu discípulo. Então os discípulos cumpriram essa palavra. Muitas vezes a gente olha assim e você olha e diz, eu não tenho nada. Então você está mais fácil, porque você já não tem nada. Você não tem muito dinheiro, não tem casa, não tem. Então, talvez esse ponto que você está hoje é porque Deus está te preparando para uma grande obra. É que as pessoas não entendem o trabalhar de Deus. As pessoas não entendem porque muitas vezes a gente não tem aquilo que a gente quer ter, e às vezes Deus não está dando justamente por quê? Porque Deus tem algo maior para você. Algo que não é financeiro. Algo que é diferente. Algo que não é para alguém ver daqui da terra, mas é para o reino de Deus contemplar e ver. Aleluia, aleluia. Algo que não é desse mundo, né? Os discípulos tiveram coragem. Tanto que Pedro falou, nós que deixamos casa, mulher, deixamos tudo, o que nós vamos ganhar com isso, Jesus? Jesus falou para ele, não foi? Ele questionou Jesus. Jesus, nós que deixamos tudo para te seguir, mas ele respondeu, ele falou que eles iam ganhar as bênçãos, ia ganhar bastante coisa, ia ser abençoado. E Pedro alcançou essas vitórias. Então é uma prova que os discípulos de verdade deixaram alguma coisa para o Senhor. E é isso justamente. Você está deixando alguma coisa? Você renunciou a alguma coisa? Se nós conseguíssemos renunciar pelo menos nossos pecados, os pecados que tanto atrapalham a vida das pessoas, se renunciasse isso, já era grande coisa, já é grande maravilha, porque o pecado atrapalha muitas coisas.
Então, muitas das vezes, a pessoa cheia de bagagem, cheia de coisa, e diz que está servindo a Deus, que quer servir a Deus, que quer fazer a obra do Senhor. Por isso que ele diz que a porta é estreita. A porta é estreita, não cabe bagagem. Então, tem que ir tranquilo, a porta é estreita. Aí ele fala assim, aí ele dá um exemplo do sal. Quando ele fala do sal, irmão, o sal, o açúcar, seja lá, o sal é um tempero, é um conservante. O sal é conservante, ou seja, quando ele fala isso do sal, quer dizer o que? Que a palavra de Deus é um conservante, que a palavra de Deus ela é um tempero, que tempera os corações, que tempera nós, para nós estar pronto para ir morar no céu. Ou seja, essa palavra temperada é uma palavra moderada que não pode ser extrapolada demais. Ou seja, a santidade tem que ser no limite. Se você fosse santo, mas tem que ser, mas do limite certo. Tudo tem que ser no limite certo, porque às vezes quando a pessoa exagerada demais já não dá. Tem que ser medida certa, é isso que ele quer dizer. A comida só fica perfeita se você acertar o ponto do sal certo. Se você botar o sal a mais, não vai servir, como está falando a palavra. Vai estragar a comida, você vai ter que jogá-la fora e não serve para nada. É o crente também salgado. Se o crente é salgado demais, ele não serve para nada. Né? Ele só serve para ser pisado. Está cheio de crente salgado, que não explica as coisas como tem que explicar, da forma que tem que ser, e estraga. Então, quando ele fala isso, é para não passar do limite. Tem um limite. Tudo tem limite. Se eu passar do limite, eu vou virar um salgado. Se você passar também, você vai virar salgado. Então tem que ser tempero certo. Tem que estar ali o tempero correto, para que dê tudo certo em nossas vidas. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que analisar, ver se nós estamos salgados ou estamos enxofre demais também. Tem que ser medida certa. Tem que ser tempero certo. Né? É verdade. Então, a gente estamos aprendendo nessa noite que a gente se depara com essas situações no nosso dia a dia, mas muitas das vezes nós não entendemos, porque muitas das vezes você tem um marido que não é crente e ele de vez em quando está brigando com você, está xingando você, está lhe perturbando, e você às vezes fica cobrando Deus, porque isso acabou de ler a palavra, você é crente, ele não é. Você vai ter que suportar isso até ele se converter. Você vai ter que ter paciência até ele se converter. E se você for sábia ou sábio, você vai conseguir alcançar essa vitória. Porque se você não for sábio, aí tem pastor dá conselho, não, irmão, deixa esse homem casar com outro, deixa essa mulher casar com outro. Não. Você vai casar com outro, se casar com outro desmantelado, vai ser pior ou a mesma coisa. Porque o problema é julgo desigual. Tanto que o crente jamais pode casar com pessoas que não é crente. Você que está aqui na igreja, ou seja, pessoas que não é casado na igreja, eu posso aconselhar, irmão, eu estou gostando do irmão ali, só que ele não é crente. Irmão, você não tem juízo, você não está aprendendo a palavra dele, você vai casar com pessoas que não é crente? É errado, é junto desigual. Não, vou casar porque eu vou conseguir ter gente para a igreja. Não, mentira, você vai sair da igreja por causa dele. Então, sempre acontecem essas coisas, porque lhe faltou entendimento, lhe faltou conhecimento. Se você já veio casado e se converteu um depois do outro, tem que aguentar que Deus vai converter o outro. Uma hora Deus vai converter também. Agora precisamos trabalhar dentro da obra de Deus, firme, sem querer você resolver o problema. Porque muitas das vezes falta sabedoria. Você quer converter o seu marido, ou o marido quer converter a esposa. E você, que é a palavra mais sábia que fala? Que diz que a mulher ganha o homem sem palavra. O homem também ganha a mulher sem palavra, com seus procedimentos. Se você tem a mulher tem um marido que não é crente, você vai ter que usar o troco da sua inteligência para você conseguir provar para ele que o Deus que você serve é poderoso, é maravilhoso. Você vai ter que provar para ele com os milagres, você vai ter que provar com ele com sua grande misericórdia, o seu amor, a seu tratado com ele, é tudo diferente. Para ele se convencer verdadeiramente, essa mulher é uma mulher de Deus. Mas se você está nem quando brigando,
só discussão. Passa na cara dele que ele não quer vir para a igreja e por isso que está assim. Não, nada disso você pode falar para ele. Você tem que ter paciência de orar para Deus converter, porque quem vai converter é Jesus. Quem vai converter é o Senhor Jesus Cristo. Para isso acontecer, precisa realmente estar atento, porque senão vai dar tudo errado. Então é uma da forma. Então é normal isso, que vai ter essas guerras, vai ter essas brigas, vai ter esse problema. Então é normal, e a palavra está dizendo isso, né? Que se você aceitou Jesus, Aleluia, Deus. o seu esposo não é crente, a sua esposa não é crente, vai ter que enfrentar essa situação. Mas se for mulher de fé, um homem de fé, você vai conseguir receber essa vitória. Porque eu fui assim. Primeiro, minha esposa foi para a igreja e ela orou por mim 2 anos e Deus me chamou depois. Eu me converti. Deus fez a obra. Mas ela teve paciência de orar por mim 2 anos, ela, minha sogra e meu cunhado, os 3 orando por mim. Eu escolhendo eles, chamar tudo de ladrão e tudo mentiroso. Falava que Deus fez a obra e eu estou aqui, para a honra e glória do nosso Deus. Então não adianta. E ela não discutia comigo, ela me chamava para a igreja, eu não ia. Eu ia para beber cachaça. Quando eu chegava na igreja, eu estava bebendo lá dentro de casa, quebrando tudo. Eu ia na sala, no sofá, em todo lugar. Então tudo isso. E ela lá orando. Até o dia que o Senhor me colocou no estreito, que eu tive que me converter, porque eu fiquei sem saída. Então Deus fez criar uma situação. E quando criou a situação para mim, foi difícil, mas o pastor tinha falado, quando tiver difícil a vida dele, não é para você ir lá ajudar não, é para você deixar acontecer, porque ele é que tem que tomar posição. E foi isso que aconteceu. Eu trabalhava numa empresa, eu era carregado de uma empresa, na Via Sul, em Jabaquara, eu trabalhava numa empresa, e eu arrumei uma briga lá com um rapaz, e eu corri atrás dele na empresa, com a faca na mão, e ele se escondeu dentro do xerifado. Eu entrei no xerifado para matar ele, quebrou, meti minha mão no vidro, cortou minha mão aqui, ficou minha mão espetada no vidro. Então, eu fui mandado embora sem direito daquela empresa. Então, eu depois falei para ela, e ela nem ligou, porque ela estava orando para Deus fazer alguma coisa. Isso foi uma coisa que aconteceu para acontecer um milagre na minha vida, porque os pastores falavam, mas os pastores, eu lembrava do que o pastor falava. Você não quer mais um dia que você estiver em apuro, lembra? Se você pedir misericórdia a Deus, Deus vai resolver o seu problema. Então, eu fui mandado embora sem direito, até minha ferramenta ficou lá. E eu, no dia, ela tinha que usar os documentos na empresa, eu fui e não assinei. Então, e depois eu fui lá na empresa e uma voz falou no meio do ar assim, não assina. Aí eu digo, que voz é essa, meu Deus? Então eu fiz uma oração. Eu nunca tinha orado na minha vida, mas eu fiz uma oração, eu digo, Deus dos crentes, se o Senhor insiste, então faça esse homem pagar meu direito e eu vou ser crente. Eu vou acompanhar os meus irmãos que estão orando por mim, minha esposa, e vou ser um crente. E nesse tempo, depois de 15 dias, a empresa me ligou e pagou meu direito. E eu vim para a empresa, assinei o documento, peguei meu direito, peguei minha ferramenta, peguei todo o dinheiro que eu tinha que pegar lá e fui para casa. Cheguei em casa, a partir desse dia eu fui para a igreja até hoje. Então Deus faz a obra. Mas precisou de alguém orar. Ele precisou de eu sofrer. Mas sofrer por quê? Porque eu estava recusando a Deus. As pessoas só porque recusam. Eu aprendi muito e sei muito. Não adianta você ficar toda hora na casa do irmão. Irmão, aceita Jesus. Irmão, Deus quer. Não, deixa ele à vontade. Porque na hora certa ele mesmo vai vir até você e vai dizer, eu quero ir para a igreja hoje. Eu quero ir para aí. E quando você deixa ele à vontade, não tem que dizer, ele vai aceitar de verdade. Ele vai aceitar de verdade. Teve um rapaz que aceitou na igreja esses dias aí, de verdade. Ele falou, chegou aí, terminou o culto, ninguém nem fez com ele. Pastor, hoje eu quero aceitar Jesus de verdade. Está lá, filho, todo dia. É isso que tem dado. Porque falta sabedoria no nosso meio. Ela fica toda hora. O que é que o Senhor fala na sua palavra? Não dê as minhas pérolas aos porcos. A palavra de Deus é muito preciosa. E muitas vezes nós não valorizamos ela. Nós desprezamos a palavra de Deus. Nós queremos fazer a palavra de Deus uma padaria, ou uma esquina, ou um boteco. Toda hora nós temos que oferecer a palavra. Deixa. Alguém vem até mim. Pessoa que fica dizendo, pastor, por que você não ora para aquele irmão? Eu não vou orar por ninguém sem pedir oração. Não vou estar me oferecendo. Se alguém quer oração, vem a mim e pede. Como eu estava em casa, eu estava no Rio de Janeiro, o cara me ligou pedindo oração, por quê? O cara era fumante, e a mulher dele sempre na nossa igreja, fazia um programa no rádio comigo, a esposa dele sempre estava lá firme, a esposa dele era uma peça, me ajudava na rádio, nós tínhamos um programa na rádio, irmã Mirivan, ela sempre estava lá na rádio fazendo programa com a gente,
E eu todo dia eu falo, vamos para a igreja hoje? Não. Eu digo, rapaz, para de fumar, rapaz. Não, cigarro não mata ninguém não, cigarro não faz mal a ninguém não. Ele sempre falava isso. Aí teve um dia, eu estava no Rio de Janeiro, ele ligou lá, eu estava lá fazendo aula no Rio de Janeiro, ele ligou para mim, pastor, eu quero aceitar Jesus. Eu digo, por que você quer aceitar Jesus hoje? Você nunca quis e hoje você quer. Eu estava lá e falei para ele, alguma coisa aconteceu? Ah, pastor, eu fui no médico, o médico falou que eu estou com câncer, porque eu sou fumante, meus pulmões estão tudo estragados, está tudo, e eu quero aceitar Jesus. Aí eu cheguei aqui, eu vim na casa dele, porque ele sabia que Deus tinha curado muita gente de câncer. Eu orei por muita pessoa que Deus curou de câncer. Inclusive tem um vizinho lá, dele, o vizinho era dele, nosso irmão Pedro. Deus curou ele de câncer, nós estávamos arriba da cama lá, e nós fizemos uma campanha 7 dias na casa dele, Deus curou ele, hoje o homem é casado, tem emprego, tem tudo, e está lá, tranquilo. Então ele soube, ele sabia disso. Não só ele, mas outras mulheres que Deus curou lá na nossa igreja, na Praça do Acuri, em centro de São Paulo, lá. Então, na Predeira. Então nós temos uma igreja lá e aconteceu todas essas curas. Aí ele sabia de tudo isso, ele me chamou e pediu. Aí eu falei, não, você está chamando porque você viu que Deus curou os irmãos, mas não é seu caso. Você teve a oportunidade na vida inteira, não quer dizer que Deus vai te curar. Aceita Jesus, porque se tu morrer, pelo menos tu morre salvo. Aí foi lá na casa dele, aceitou Jesus e chorou, aceitou Jesus lá. Eu digo, vamos orar por você, Deus seja feita a vontade de Deus, mas ora para Deus fazer a vontade dele. A nossa vontade é que você viva, que você faça a obra junto com a gente, que você siga. Mas orando por ele ali, quando foi menos de 15 dias, ele morreu. Morreu não, a cara dele ficou inchada, o câncer era na língua dele, a língua dele, um corpo mais dentro da boca, saiu para fora, e aquela ficou a cara grande, inchada, dava dó de ver uma coisa daquela, dava até medo, a cabeça dele ficou grande, e parece que a mulher dele, a irmã tinha saído em casa, e ele morreu sufocado, porque não tinha ninguém com instruções para poder, a língua dele cresceu, porque a saída da boca inchada, e ele não conseguiu respirar mais, então morreu. Então morreu dentro de 15 dias, mas pelo menos aceitou Jesus. Então, ele debochava muito, falava, não, cigarro não mata ninguém não. E o médico falou, o próprio médico falou para ele, você vai morrer por causa desse cigarro, por que você não deixou de fumar? Aí trazendo por dias atuais, para agora, exatamente no momento, a palavra de Deus fala que não coloca bebida na tua boca, que não usa essas coisas do mal, que isso é coisa do inimigo. A gente fala, né? Toda a igreja prega contra cigarro, contra bebida, contra droga, contra tudo. Ninguém acredita. Mas quando eles vão no médico, que o médico fala que agora não tem mais jeito, eles acreditam, né? E a palavra está avisando a vida inteira. A palavra é uma prevenção, a vida inteira está te avisando. Não faça coisa errada, não faça isso. A palavra de Deus, ela é uma prevenção, mas as pessoas não acatam e perdem. Mas aquele que obedece a palavra de Deus, e aquele que entende a palavra de Deus, esse é vitorioso. Então, sem dúvida alguma, eu quero abandonar esse Deus tão poderoso e tão maravilhoso, que tem feito tantas maravilhas e que faz tantas maravilhas. Então, nós temos motivo de sobra para continuar com esse Deus maravilhoso. Continuar louvando a Ele, buscando Ele, porque Ele é poderoso e Ele é maravilhoso, né? Então, nós ouvimos nessa noite palavra muito poderosa e muito maravilhosa. Então, o Senhor está dizendo que para nós ser discípulos dele, nós precisamos renunciar a nós mesmos. Quem foi que nós lemos? Aquele que não aborrecia a si próprio, não pode ser meu discípulo. Ele está falando, eu tenho que aborrecer eu. De que forma que eu tenho que me aborrecer? Eu sei que você tem que olhar para você e aborrecer seu pecado. Porque o que faz, nós temos que ter nojo do pecado. Jesus tem nojo do pecado. Ele ama o pecador, mas ele ama a alma do pecador, não o pecado que ele comete. Ele quer salvar a alma dele. Ele quer levar nós para o céu. Ele quer nos converter cada dia mais para nós ter direito de morar no céu. Então o Senhor não tem prazer na morte nem do ímpio. O ímpio é aquele que até ouve a palavra, mas não guarda a palavra. Mas ele tem prazer naquele que deixa o seu mal, que entende que você tem nojo de você mesmo, você tem raiva de você, das suas atitudes erradas que você toma. Você olhar para você, eu não quero fazer mais isso, porque isso não compensa. Eu não quero fazer mais isso, porque isso não convém. Eu não quero fazer isso, porque isso é pecado. Eu não quero fazer mais isso, porque isso não dá certo. Não posso fazer essas coisas, porque o Senhor tem o melhor para mim. E quando você olha para você, e você
tem raiva do que você faz e você se revolta com aquilo que é errado que você está fazendo. Eu não quero fazer mais isso, eu quero aceitar Jesus, eu quero ser crente de verdade a partir de hoje. É isso que o Senhor quer. Porque quando você toma essa decisão, você vai conseguir agradar o seu Criador, agradar a Deus. Porque para agradar a Deus, eu não posso agradar eu. É isso que ele quer dizer. Porque quando eu vou agradar eu vou desagradar a Deus. Porque o meu desejo, a minha vontade, é diferente da vontade de Deus. Os meus pensamentos é diferente dos pensamentos de Deus. Por isso que ele diz que quando nós vamos estar prontos para ser salvos, quando nós viver a mente de Cristo. Como Paulo falou, seja meus imitadores, porque eu fui imitador de Cristo. E quando você não conseguir ter isso na tua mente, ter isso no teu coração, você vai ficar como folha no meio do vento, que fica voando para lá e para cá, que não serve para nada. Porque, na verdade, fica perdendo tempo. Corre para lá, corre para cá, vai lá, vai cá. E a palavra está sendo lançada, mas não tem coragem de se pôr a palavra, de obedecer a palavra, de viver a palavra do Senhor. É isso que o Senhor quer. Ou seja, o fundamento da palavra de Deus é o que está em Romanos. Romanos 8 é a coisa mais certa. Porque Romanos aponta o homem carnal e aponta o homem espiritual. Romanos 8 fala tudo isso. E quando nós lemos Romanos 8, se nós colocar em prática, aqui mostra os dois lados e afirma corretamente o que a gente tem que fazer, né? É uma coisa perfeita esse Romano. Paulo deixou aqui uma coisa muito, muito poderosa. Romanos 8 e o 5 e o 7, não lembro. O 8 e 5 fala assim: porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. No 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Está vendo? Aqui dá os dois sentidos. Quando você vê a pessoa, tudo ele não consegue fazer. O pastor ensina a ser fiel a Deus, ser leal a Deus, guardar a doutrina, ele não consegue guardar, porque ele está na carne. Quem está na carne não agrada a Deus. Quem está na carne não agrada nada que pertence à santidade. Quem está na carne é igual o urubu que só vê carniça. O urubu olha lá de cima e ele está caçando carniça. O crente que está na carne também é a mesma coisa. Ele é atraído só para as coisas mal. Tudo que é do mal, ele vai atrás. Agora o crente que anda em espírito, que anda na santidade, tudo que é santo ele vai atrás. Ele vai atrás das coisas puras. Ele vai atrás da santidade de Deus. É tanto que para a igreja que prega a verdade e que vive a verdade, só quem consegue ficar nela é quem é verdadeiro. Quem é verdadeiro é quem consegue viver na igreja que prega a verdade. Porque a própria Salmo 1 está falando que na congregação do justo ímpio não permanecerá. Ou seja, o crente carnal jamais vai conseguir ficar numa igreja que tem doutrina, numa igreja que prega a verdade. Porque todos os dias ele apanha, a palavra está batendo nele, todos os dias a palavra está batendo nele, a palavra está aqui falando. Porque nas igrejas que não tem doutrina, não fala o que eu estou falando aqui, não ensina o que eu estou ensinando aqui, só ensina dinheiro e facilidade, só ensina vaidade, só ensina a mulher andar no pecado, só ensina o homem a andar no pecado, ensina o homem até ter 2 casamentos, 3 casamentos. Não, irmão, não tem nada não, isso aí é assim mesmo, fala assim. Engana todo mundo e diz que está certo. Não. Aí sai fora da palavra de Deus, por causa do maldito dinheiro, engana todo mundo e sai todo mundo enganado, e assim ninguém vai morar no céu. Aí ele falou: portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Está vendo? Ninguém na carne pode agradar a Deus. Para nós agradar a carne, nós temos que entrar na dimensão espiritual. Nós temos que viver a vida espiritual. Nós temos que viver a Cristo. E dessa forma nós vamos poder morar no céu. Nós vamos ter esse compromisso com Deus, vamos ter a nossa vitória no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, está aqui, bem claro. As pessoas lêem esse versículo, Romanos, só leram o primeiro.
Só lê isso aqui. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Aqui já está falando que a condenação, não tem condenação para aqueles que não andam segundo a carne. Se andar segundo a carne, já está condenado. Não tem condenação para quem está só espírito, quem vive a palavra de Deus. Porque condenação é para quem está no pecado. Se você não está no pecado, não tem condenação para você. Que o que condena o homem, o que atrapalha o homem é o pecado. Os reis, o juiz da terra, os governantes, a lei de trânsito, vamos dar uma lei de trânsito. Lei de trânsito, você atravessa o farol vermelho, você está sujeito a ser multado e ainda matar alguém, ou até mesmo pagar uma multa muito cara, que agora é cara, e arrumar problema com o juiz, ou de repente você atravessa o farol vermelho, você bate de outro carro, você vai chegar lá no juiz, ou você vai enfrentar advogado, vai enfrentar um monte de coisa. Depende da outra pessoa que você bateu, se é uma pessoa advogado ou juiz, vai te botar até na cadeia. Então, por quê? Porque você usou infração, você infringiu a lei. Se na terra você tem que pagar o preço, imagina com Deus. Então esses magistrados que tem, juiz e tudo, não é para o teu mal, é para te corrigir, para que você pague o seu preço, para que você não perca a salvação. Então nosso Deus, ele já nos alerta hoje: meu filho, para de beber, para de fazer coisa errada, viva espiritualmente e não viva mais na carne, porque a carne é que precisa disso. A carne, tudo que é da carne atrai, a carne só atrai coisa ruim. Se nós for entrar na dimensão da obra da carne, vai dizer que qual é a obra da carne: a inveja, a porfia, tudo que não presta vem da carne, mas tudo que é bom vem de Deus, o Espírito Santo de Deus que derrama sobre as nossas vidas. Por isso que nós temos que viver inclinado para o mundo espiritual, inclinado para Jesus. Doa a quem doer, seja valente, seja perseverante. Não, eu vou andar a partir de hoje com Cristo, vou viver para Cristo, vou viver para Ele, vou pagar o preço, mas vou viver para o Senhor. Se todo mundo fizesse isso, o Brasil mudaria, a igreja mudaria, os milagres voltavam a acontecer nas igrejas, as coisas mudavam 100% dentro das igrejas. Precisa mudar para Deus agir, porque o Senhor não está achando lugar para Ele trabalhar. Porque, como eu comecei o culto falando, pessoas estão sendo amantes de si próprias. Pessoas não estão preocupadas mais um com o outro, não estão preocupadas em lutar um pelos outros, mas cada um está preocupado por si próprio. E cadê? Então, Jesus está olhando lá de cima: cadê o meu povo? Cadê os meus guerreiros? Cadê os meus valentes para lutar para o meu reino? Então vamos ser esse guerreiro, vamos ser essa guerreira nessa noite, vamos nos posicionar para fazer a grande obra do Senhor, porque Ele conta comigo e conta com você. Se fulano fracassou, não siga o exemplo dele, siga o exemplo de Jesus que não fracassou. Tem pessoas que não vou para a igreja, eu vou ficar na igreja, aquele irmão desmantelado, ou o irmão está... Irmão, se o teu irmão está desmantelado, não é preciso seguir exemplo de desmantelado, não é preciso seguir exemplo de Jesus. Jesus não foi desmantelado, Jesus não deixou nenhum espaço, Jesus não pecou, foi fiel até o fim. Então o Senhor está querendo que você seja exemplo de Jesus. Vamos ser exemplo de Jesus, não vamos arrumar desculpa para não servir ao Senhor. Porque tem pessoa que bota o defeito do irmão, e por causa do defeito do irmão ele quer parar de servir a Deus. É porque você não é crente, você nunca aceitou Jesus. Porque quem aceitou Jesus de verdade, pode cair o que cair, pode acontecer o que acontecer, ele está lá seguro na mão de Deus, ele está lá louvando o Senhor, ele está lá glorificando a Deus, ele está lá orando por o Senhor, ele está pedindo a Deus a solução, ele está pedindo a Deus a sua salvação. E assim, porque ninguém pode tirar eu da presença do Senhor. Só quem tira, eu mesmo, se eu não quiser. Eu vou negar o meu Deus, fazer como Paulo falou, que Pedro falou: para onde eu irei se só Jesus tem a palavra de salvação? Então, se eu negar o Senhor, eu perco minha salvação. Se o mais importante do homem é a salvação, o que é que nós ganhamos com isso? Então, a maior riqueza, a riqueza maior do ser humano é a salvação. Então, vamos guardar a nossa salvação. E a salvação depende de obediência. Dom não salva. Tem pessoa que sapatiza, fala a vida do outro, revela tudo, mas é rebelde e não guarda a palavra do Senhor. Todo mundo tem dom. Roberto Carlos tem um dom, mas está cantando para quem? Não está cantando para Deus. Quantos cantores lá no mundo tem dom, cantando aí? Quantas pessoas têm dom aí, tem dinheiro, tem tudo, mas não está agradando a Deus. Então, se não adianta você ter dom e não agradar a Deus, você tem que ter dom, obedeça ao Senhor para Deus te usar cada vez mais em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus abençoe os irmãos, guarda a palavra de Deus, vamos guardar a palavra, vamos nos preparar. Sábado temos o culto ao final da campanha, né? A campanha da presença de Deus. Eu creio que a presença de Deus vai estar aqui sábado, já está hoje, está sábado, está todos os dias aqui, o milagre vai ser grande. Domingo também tem outro culto maravilhoso, né? Vamos orar agradecendo a Deus. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós te agradecemos, Pai, pela sua palavra nessa noite.
Pedimos que o Senhor guarde nossas vidas, que nos conduza para nossas casas. Vai de encontro à irmã Vanessa, visite ela nessa noite, dá a cura para ela, dá um milagre. Também o vizinho da esquerda, da direita desse bairro, a nossa irmã que chegou agora, Pai, toma nas tuas mãos, enche ela do seu poder, dê a graça que ela precisa, Pai Todo-Poderoso. Alcance os seus familiares, aqui está sendo apresentado, a nossa irmã Zumira, a sua família, todos que aqui estão, a irmã Maria, a irmã Adriana, o pastor José Ferreira, Pai, o pastor Amarildo lá na Seta, nosso irmão pastor Antônio lá em Moçambique, Pai, toma nas tuas mãos, o Cedraque, o Mesaque, todos os nossos irmãos que estão ali na direção da nossa igreja lá em Moçambique, faça milagre naquele lugar, Pai, opera naquele lugar tão simples, mas tem gente ali trabalhando, Pai. Deus abençoa a nossa inauguração da igreja, que vai ser o próximo mês agora lá em Moçambique. Deus usa aquele povo, faz milagre naquele lugar, Pai. É o que nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecemos no nome do Pai, do Filho. Pai, eu te peço pela vida do Richard, vai de encontro a ele, faz milagre na vida dele, a sua mãe, seu parente, nosso irmão Tiquinho, todos os membros dessa igreja que o Senhor possa alcançar e salvar, Pai. Salva eles, Pai. Eu não tenho poder, o Senhor está contigo, Pai. Salva eles em nome de Jesus Cristo, Pai. Nosso irmão Antônio, nosso irmão Serino também. Deus cura a pessoa que pastor, Pai, o Fernando, que aqui se encontra, Pai. Faz milagre, Senhor, nesta noite. Nós te pedimos e te agradecemos, desde já, Senhor, para todos sempre. Amém. Glória ao amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e todos digam amém. A paz seja com a amada igreja em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos lá, né? Ô, meu irmão, fica com Deus. Foi bom, hein? Louvor bonito, né? Muito maravilhoso. Glória a Deus, que era uma das. O livro, no caso, nós da nossa, da casa, mas eu sou